Mariana acorda ao som dos pássaros, sem imaginar que está prestes a deixar para trás tudo o que conhece. Ao partir para a cidade grande, ela carrega apenas sua coragem e um legado desconhecido de sua avó. Nos jardins abandonados de uma mansão, ela encontra não apenas sua paixão pela natureza, mas pistas de um mistério familiar. Cada flor que desabrocha sob seus cuidados traz à tona um passado que pode redefinir o futuro de sua família. O sol mal havia nascido quando Mariana abriu os olhos, despertada pelo canto dos pássaros que ecoava pela janela de seu pequeno quarto. O aroma suave das flores do jardim invadia o ambiente, trazendo consigo a promessa de mais um dia repleto de cores e vida. Com um sorriso no rosto, a jovem de 22 anos se levantou, ansiosa para começar sua rotina diária. Seus passos eram leves, enquanto caminhava pelo corredor da casa simples onde morava com sua mãe, Luísa, e seu avô, Antônio. O cheiro de café recém-passado a guiou até a cozinha, onde encontrou sua mãe já de pé, preparando o café da manhã. "Bom dia, mãe", Mariana disse, dando um beijo carinhoso na bochecha de Luísa. "Bom dia, minha flor", respondeu Luísa, com um sorriso cansado. "O vovô já está no jardim. Acho que ele não dormiu bem esta noite." Mariana assentiu, sentindo uma pontada de preocupação. A saúde de seu avô vinha se deteriorando nos últimos meses, e ela sabia que isso pesava no coração de sua mãe. Com um suspiro, pegou uma xícara de café e se dirigiu para o quintal. O jardim era o orgulho da família Oliveira. Um pequeno paraíso verde em meio à simplicidade do interior de Minas Gerais, onde flores de todas as cores e tamanhos conviviam harmoniosamente com hortaliças e ervas aromáticas. Era ali que Antônio passava a maior parte de seus dias, cuidando de cada planta como se fosse um tesouro precioso. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Mariana encontrou o avô agachado entre os canteiros de rosas, suas mãos enrugadas trabalhando habilmente a terra. Apesar da idade avançada, seus olhos ainda brilhavam com a mesma paixão de sempre quando falava sobre suas plantas. "Bom dia, vovô", ela disse, sentando-se ao lado dele. "Como estão as rosas hoje?" Antônio ergueu o olhar, um sorriso iluminando seu rosto envelhecido. "Ah, minha querida, elas estão lindas como sempre. Veja só este botão aqui, prestes a desabrochar. Amanhã teremos uma nova beleza para admirar." Mariana observou atentamente enquanto o avô explicava sobre os cuidados necessários para manter as rosas saudáveis. Desde pequena, ela absorvia cada palavra, cada gesto, fascinada pela forma como seu avô parecia entender a linguagem silenciosa das plantas. Enquanto trabalhavam juntos no jardim, Mariana não pôde deixar de notar o tremor nas mãos do avô, a forma como ele precisava fazer pausas frequentes para recuperar o fôlego. A preocupação que vinha crescendo em seu peito nas últimas semanas se intensificou. "Vovô", ela começou hesitante, "não acha que deveria descansar um pouco?" "Deixe que eu cuido das plantas hoje." Antônio balançou a cabeça, teimoso como sempre. "Não se preocupe, minha flor. Este jardim me mantém vivo. Enquanto eu puder cuidar dele, estarei bem." Mariana assentiu, respeitando a vontade do avô, mas não conseguiu afastar a sensação de que algo precisava ser feito. A situação financeira da família estava ficando cada vez mais difícil, com os gastos médicos do avô aumentando a cada mês. Depois de algumas horas de trabalho no jardim, Mariana voltou para dentro de casa. Encontrou sua mãe na sala, debruçada sobre uma pilha de contas, o rosto marcado pela preocupação. "Mãe", chamou suavemente, sentando-se ao lado de Luísa. "Precisamos conversar." Luísa ergueu os olhos, cansada. "O que foi, querida?" "Eu estive pensando, talvez seja a hora de eu procurar um trabalho na cidade. Algo que possa nos ajudar com as despesas." O rosto de Luísa se contorceu em uma mistura de orgulho e apreensão. "Mas, Mari, a cidade grande é tão diferente daqui. Você nunca saiu do interior. Tem certeza de que está pronta para isso?" Mariana segurou as mãos da mãe, tentando transmitir confiança. "Eu sei que não será fácil, mãe, mas não podemos continuar assim. O vovô precisa de cuidados e mal estamos conseguindo pagar as contas. Eu posso fazer isso. Posso encontrar um trabalho e enviar dinheiro para vocês."
Luísa ficou em silêncio por um momento, seus olhos marejados de lágrimas. Finalmente ela assentiu. Você tem razão, minha flor. Você cresceu tão rápido. Às vezes esqueço que não é mais aquela menininha que corria pelo jardim. Nas semanas seguintes, Mariana se preparou para sua grande mudança. Pesquisou oportunidades de emprego, juntou suas poucas economias e se despediu de cada canteiro do jardim que tanto amava. Na véspera de sua partida, enquanto arrumava sua mala, Mariana encontrou uma pequena caixa escondida no fundo de sua gaveta. Dentro dela havia um delicado colar de prata com um pingente em forma de flor. Era uma lembrança de sua avó, que havia partido quando Mariana era ainda muito pequena. Com cuidado, ela colocou o colar ao redor do pescoço, sentindo como se estivesse carregando um pedaço de sua história consigo. Olhou-se no espelho, vendo não apenas o reflexo de uma jovem prestes a embarcar em uma nova jornada, mas também o legado de gerações de mulheres fortes que vieram antes dela. Naquela noite, deitada em sua cama pela última vez antes da grande mudança, Mariana não conseguia dormir. Seus pensamentos oscilavam entre a ansiedade pelo desconhecido e a determinação de fazer a diferença para sua família. Lá fora, o vento sussurrava entre as folhas do jardim, como se estivesse lhe dando uma última lição sobre crescimento e adaptação. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo consigo o dia de sua partida, Mariana se levantou com uma mistura de medo e expectativa. Ela sabia que estava deixando para trás não apenas sua casa e seu amado jardim, mas também uma parte de si mesma. No entanto, carregava consigo as sementes de esperança, prontas para serem plantadas em solo novo. Com um último olhar para o jardim que havia sido seu refúgio e escola por tantos anos, Mariana pegou sua mala e caminhou em direção ao futuro incerto que a aguardava na cidade grande. Seu coração estava pesado, mas sua determinação era forte como as raízes das árvores centenárias que deixava para trás. A jornada de Mariana estava apenas começando, e ela mal podia imaginar as surpresas, desafios e revelações que a aguardavam. Com cada passo que dava para longe de sua cidade natal, ela se aproximava não apenas de seu destino na metrópole, mas também de segredos há muito enterrados e de um futuro que mudaria para sempre o curso de sua vida e de sua família. O ronco do ônibus era uma constante enquanto Mariana observava a paisagem mudar pela janela. As colinas verdes e os campos abertos do interior foram gradualmente dando lugar a prédios cada vez mais altos e ruas movimentadas. A jovem apertou o pingente de seu colar, buscando conforto na familiar sensação do metal frio contra sua pele. Após horas de viagem, o ônibus finalmente entrou na rodoviária de São Paulo. Mariana desceu com sua mala, sentindo-se pequena e perdida em meio à multidão apressada. O barulho, o movimento frenético e o ar carregado de fumaça eram um choque para alguém acostumada com a tranquilidade do interior. Com passos hesitantes, ela se dirigiu à saída, seguindo as instruções que havia anotado cuidadosamente. Sua tia Clara, irmã de sua mãe, havia prometido buscá-la. Mariana nunca tinha conhecido Clara pessoalmente, apenas trocado algumas mensagens nos últimos dias para combinar sua chegada. Após alguns minutos de espera ansiosa, Mariana ouviu alguém chamar seu nome. Virou-se e viu uma mulher de meia idade acenando com um sorriso caloroso no rosto. Mariana, que bom que chegou bem, disse Clara abraçando a sobrinha. Nossa, como você cresceu! A última vez que te vi, você era apenas um bebê. Mariana retribuiu o abraço, sentindo um pouco do nervosismo se dissipar. Obrigada por me receber, tia Clara. Espero não estar causando muito incômodo. Que nada, querida. É um prazer ter você aqui. Vamos, o carro está estacionado logo ali. Durante o trajeto até o apartamento de Clara, Mariana observava maravilhada a cidade ao seu redor. Os arranha-céus pareciam tocar o céu. As avenidas largas estavam repletas de carros, e o ritmo acelerado da metrópole era palpável até mesmo dentro do veículo. E então, Clara quebrou o silêncio. Já tem alguma ideia de onde vai procurar emprego? Mariana hesitou por um momento. Na verdade, tia, eu estava esperando poder usar minha experiência com jardinagem. Talvez encontrar trabalho em um viveiro ou cuidando dos jardins de algum condomínio. Clara franziu o senho, lançando um olhar preocupado para a sobrinha. Oh, querida,
Não quero desanimá-la, mas encontrar esse tipo de trabalho na cidade grande pode ser bem difícil. As pessoas aqui mal têm tempo para cuidar de uma samambaia, quanto mais de um jardim inteiro. O coração de Mariana afundou um pouco com essas palavras, mas ela se recusou a desistir tão facilmente. Eu entendo, tia, mas sei que posso fazer a diferença. As plantas têm o poder de transformar ambientes e vidas. Só preciso de uma chance para mostrar isso. Clara sorriu, admirando a determinação da sobrinha. Bem, quem sabe? Você pode estar certa. Enquanto isso, que tal começarmos amanhã distribuindo seu currículo em alguns lugares? Nos dias que se seguiram, Mariana mergulhou de cabeça na busca por emprego. Acordava cedo, pegava ônibus lotados e enfrentava longas filas apenas para entregar currículos. À noite, pesquisava oportunidades online e enviava e-mails para dezenas de empresas. Mas a realidade da cidade grande começou a pesar. As respostas negativas se acumulavam e Mariana sentia o desânimo crescer. Em seus momentos de desespero, ela se pegava olhando para as poucas plantas no apartamento de Clara, sentindo falta do contato diário com a natureza que tinha em sua cidade natal. Uma tarde, após mais uma rodada de entrevistas frustrantes, Mariana decidiu dar um passeio para espairecer. Seus pés a levaram a um pequeno parque encravado entre os prédios. Ali, sentada em um banco desgastado, ela observou um grupo de crianças brincando, suas risadas ecoando entre as árvores escassas. Foi então que notou um canteiro abandonado próximo ao parquinho. As poucas plantas que restavam estavam murchas e sufocadas pelo mato. Sem pensar duas vezes, Mariana se aproximou e começou a arrancar as ervas daninhas com as mãos. Absorta em sua tarefa, ela mal notou quando uma senhora se aproximou. "O que você está fazendo, mocinha?" perguntou a mulher, curiosa. Mariana corou, percebendo como deveria parecer estranha. "Ah, desculpe, eu só não pude evitar. Essas plantas precisam de cuidados." A senhora sorriu, seus olhos brilhando com interesse. "Você entende de jardinagem?" "Sim, senhora." Mariana respondeu, seu rosto se iluminando. "Cresci cuidando do jardim da minha família no interior. É minha paixão." A mulher ficou em silêncio por um momento, como se estivesse considerando algo. "Sabe, eu sou síndica do condomínio ali na esquina. Estamos precisando de alguém para cuidar dos nossos jardins. Você teria interesse?" O coração de Mariana saltou. "Claro que sim, seria maravilhoso." "Ótimo, venha comigo, vamos conversar melhor sobre isso." Enquanto seguia a senhora, Mariana mal podia acreditar em sua sorte. Era como se o universo tivesse conspirando a seu favor, plantando uma semente de esperança exatamente quando ela mais precisava. No dia seguinte, após uma rápida entrevista com o conselho do condomínio, Mariana foi contratada como jardineira. O salário não era muito, mas era um começo. Mais importante, era uma oportunidade de fazer o que amava. Com entusiasmo renovado, ela mergulhou no trabalho. Os jardins do condomínio, antes negligenciados, começaram a ganhar vida sob seus cuidados. Mariana introduziu novas espécies, criou arranjos coloridos e transformou canteiros abandonados em pequenos oásis urbanos. Os moradores logo notaram a diferença. Muitos paravam para elogiar seu trabalho ou pedir dicas de jardinagem. Mariana se sentia feliz por poder compartilhar seu conhecimento e paixão, vendo como as plantas podiam trazer alegria, mesmo em meio ao concreto da cidade. Semanas se passaram e Mariana estabeleceu uma rotina confortável. Todas as manhãs ela acordava cedo, tomava um café rápido com a tia Clara e partia para o condomínio. Suas mãos, antes macias, agora estavam calejadas pelo trabalho constante, mas ela não se importava. Cada calo era uma marca de orgulho, uma prova de sua dedicação. Um dia, enquanto podava algumas roseiras, Mariana foi abordada por uma elegante senhora. "Desculpe incomodá-la, querida", disse a mulher, "mas não pude deixar de notar o trabalho maravilhoso que você tem feito aqui. Sabe, tenho uma amiga que mora em uma mansão nos arredores da cidade. Ela está procurando alguém para cuidar dos jardins dela. Seria um trabalho bem maior e melhor remunerado. Teria interesse?" Mariana hesitou. Ela estava grata pelo trabalho no condomínio e se sentia leal às pessoas que lhe deram sua primeira oportunidade. Mas a ideia de um salário melhor, que permitiria enviar mais dinheiro para sua família, era tentadora.
Eu ficaria honrada em pelo menos conhecer sua amiga, respondeu finalmente. A senhora sorriu, satisfeita. Ótimo. Vou passar seu contato para ela. Tenho certeza de que ficará impressionada com seu talento. Naquela noite, deitada em sua cama no pequeno quarto do apartamento de Clara, Mariana refletiu sobre os caminhos inesperados que a vida pode tomar. Há apenas algumas semanas, ela estava desesperada por qualquer oportunidade. Agora, tinha um trabalho que amava e a possibilidade de algo ainda melhor no horizonte. Segurando o pingente de seu colar, Mariana pensou em sua família, em seu avô, cuidando do jardim, mesmo com a saúde frágil. Em sua mãe, trabalhando duro para manter as contas em dia. Ela sabia que cada passo que dava na cidade grande não era apenas por ela, mas por todos eles. Com um suspiro, Mariana fechou os olhos, permitindo-se sonhar com os jardins que poderia criar, com as vidas que poderia tocar através de seu trabalho. Mal sabia ela que o destino estava prestes a entrelaçar sua história com a de pessoas que mudariam sua vida para sempre, em ways que ela jamais poderia imaginar. O som estridente do despertador arrancou Mariana de seus sonhos. Ela se espreguiçou, sentindo o corpo dolorido pelo trabalho intenso dos últimos dias. Um olhar para o relógio a fez pular da cama. Hoje era o dia da entrevista na mansão. Enquanto se arrumava, Mariana sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. A oportunidade de trabalhar em um jardim maior com mais recursos era tentadora. No entanto, ela não podia evitar um sentimento de culpa ao pensar em deixar o condomínio que lhe dera sua primeira chance. Vai dar tudo certo, querida, disse tia Clara, entregando-lhe uma xícara de café. Lembre-se, você tem um dom especial. Deixe que ele brilhe. Com um abraço rápido em sua tia, Mariana saiu pegando o metrô lotado em direção aos subúrbios afluentes da cidade. Conforme se afastava do centro, os prédios iam dando lugar a casas maiores e ruas arborizadas. Finalmente, ela chegou ao endereço indicado. Diante de seus olhos se erguia um imponente portão de ferro forjado. Mariana respirou fundo, apertou o interfone e se anunciou. O portão se abriu com um zumbido eletrônico, revelando uma longa alameda ladeada por árvores centenárias. Mariana caminhou lentamente, maravilhada com a magnitude do lugar. À medida que se aproximava da mansão, seus olhos percorriam os jardins que a circundavam. Era evidente que houve tempos em que aqueles jardins foram deslumbrantes, mas agora apresentavam sinais claros de negligência. Canteiros outrora exuberantes estavam tomados por ervas daninhas. Arbustos cresciam descontroladamente e fontes ornamentais estavam secas e sujas. Uma senhora elegante de meia-idade aguardava Mariana na entrada da mansão. Bem-vinda, você deve ser Mariana. Sou Beatriz, a governanta. Por favor, me acompanhe. Mariana seguiu Beatriz pelo interior suntuoso da mansão, sentindo-se deslocada em meio a tanto luxo. Finalmente, chegaram a um escritório ricamente decorado. O senhor Ricardo a receberá em breve, disse Beatriz, indicando uma cadeira. Boa sorte. Minutos depois, a porta se abriu e um homem na casa dos 50 anos entrou. Seus olhos eram penetrantes e sua postura exalava autoridade. Senhorita Mariana, presumo, ele disse, estendendo a mão. Sou Ricardo Mendes. Ouvi boas recomendações sobre seu trabalho. A entrevista começou de maneira formal, com Ricardo fazendo perguntas sobre a experiência e conhecimentos de Mariana. Aos poucos, porém, a conversa fluiu para um terreno mais apaixonado, com ambos discutindo técnicas de jardinagem e compartilhando histórias sobre plantas favoritas. Devo admitir, senhorita Mariana, que estou impressionado, disse Ricardo, um leve sorriso suavizando suas feições. Seu entusiasmo é contagiante. Gostaria de fazer um tour pelos jardins? Mariana assentiu animadamente, seguindo Ricardo para fora. Enquanto caminhavam, ela não pôde deixar de notar como os ombros dele pareciam relaxar ao ar livre, como se os jardins, mesmo em seu estado atual, trouxessem-lhe paz. Estes jardins já foram o orgulho desta propriedade, Ricardo explicou, seu tom melancólico. Mas nos últimos anos, bem, digamos que têm sido negligenciados. Mariana ouvia atentamente, seus olhos percorrendo o espaço, já visualizando as transformações possíveis. Senhor Ricardo, com o devido respeito,
Estes jardins têm um potencial incrível. Com cuidado e dedicação, podemos trazê-los de volta à vida. Ricardo parou, olhando intensamente para Mariana. Por um momento, ela temeu ter sido ousada demais, mas então um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. É exatamente dessa paixão que precisamos aqui, senhorita Mariana. O trabalho é seu, se o quiser. O coração de Mariana deu um salto. Eu ficaria honrada, senhor Ricardo. Quando posso começar? Que tal amanhã? Ele respondeu, seu tom agora mais leve. Temos muito trabalho pela frente. Nos dias que se seguiram, Mariana mergulhou de cabeça em seu novo desafio. Acordava com o nascer do sol, ansiosa para colocar em prática seus planos para revitalizar os jardins da mansão. Seu primeiro passo foi fazer um inventário completo das plantas existentes, identificando espécies, avaliando condições e planejando intervenções. Com a ajuda de uma pequena equipe de assistentes, ela começou a limpar canteiros, podar arbustos e preparar o solo para novas plantações. Ricardo, embora raramente visto pelos funcionários, parecia estar sempre por perto quando Mariana trabalhava. Ele observava de longe, às vezes fazendo perguntas ou oferecendo sugestões. Mariana notou que, apesar de sua postura geralmente reservada, os olhos dele se iluminavam quando falavam sobre os jardins. Uma tarde, enquanto Mariana trabalhava em um canteiro próximo à casa, ela ouviu vozes exaltadas vindas de dentro. Curiosa, aproximou-se de uma janela aberta. Não pode continuar assim, Ricardo. Uma voz feminina dizia, claramente frustrada. Você precisa seguir em frente. Já se passaram 20 anos. Não é tão simples, Helena. A voz de Ricardo respondeu, cansada. Você não entende... Mariana se afastou rapidamente, sentindo-se culpada por ter ouvido uma conversa privada. Mas as palavras ficaram ecoando em sua mente, despertando sua curiosidade sobre o passado de seu empregador. Dias se transformaram em semanas, e os jardins começaram a mostrar sinais de renascimento. Canteiros antes abandonados agora exibiam flores coloridas, caminhos sinuosos foram restaurados, e a fonte principal voltou a funcionar, enchendo o ar com o som relaxante de água corrente. Uma manhã, Mariana chegou ao trabalho para encontrar Ricardo esperando por ela perto da estufa. Senhorita. Mariana. Ele a cumprimentou, seu tom mais caloroso que o habitual. Gostaria de lhe mostrar algo. Ele a guiou até uma área do jardim que ela ainda não havia explorado completamente. Era um pequeno bosque, com árvores antigas formando uma cobertura densa. Este era o lugar favorito dela, Ricardo disse suavemente, mais para si mesmo do que para Mariana. Dela? Mariana perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Ricardo pareceu despertar de um devaneio. Ah, perdoe-me. É uma longa história. Talvez para outro dia. O que quero lhe mostrar está logo ali. Eles se aproximaram de uma clareira no meio do bosque. No centro, havia um canteiro circular, claramente sem manutenção há anos. Mas mesmo em meio às ervas daninhas, Mariana pôde ver brotos verdes emergindo. Orquídeas, ela sussurrou maravilhada. E de uma espécie rara. Ricardo assentiu, um brilho nostálgico em seus olhos. Elas eram a paixão dela. Achei que haviam morrido há muito tempo, mas parece que ainda há vida aqui. Mariana se ajoelhou, examinando cuidadosamente as plantas. Com os cuidados adequados, senhor. Ricardo, podemos trazê-las de volta. Será um processo delicado, mas... Ela parou ao sentir a mão de Ricardo em seu ombro. Olhando para cima, viu uma emoção crua em seu rosto que a pegou de surpresa. Faça isso, Mariana, ele disse, sua voz embargada. Traga-as de volta à vida. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não eram mais apenas patrão e empregada, mas duas pessoas conectadas por um propósito comum, por uma compreensão silenciosa da importância da renovação e do renascimento. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Mariana sentiu o peso do colar em seu pescoço. Por um instante, teve a estranha sensação de que estava exatamente onde deveria estar, como se todos os caminhos de sua vida a tivessem conduzido a este momento, a este jardim, a esta missão de trazer beleza e vida de volta a um lugar há muito esquecido. Mal sabia ela que, ao aceitar o desafio de Ricardo, estava plantando as sementes de uma história muito maior, uma história que iria desenterrar segredos há muito enterrados
e mudar para sempre o curso de muitas vidas, incluindo a sua própria. As semanas se transformaram em meses, e o outono começava a pintar os jardins da mansão com tons dourados e avermelhados. Mariana observava a mudança das estações com um misto de admiração e melancolia, lembrando-se dos outonos em sua cidade natal. Naquela manhã fresca, ela se dirigiu ao pequeno bosque onde as orquídeas raras lutavam para sobreviver. Com dedicação incansável, Mariana havia cuidado delas diariamente, removendo ervas daninhas, ajustando o solo e monitorando cuidadosamente sua exposição à luz. Ao se aproximar do canteiro circular, seu coração saltou. Ali, em meio às folhas verdes, um pequeno botão se formava. Era a primeira vez em anos que aquelas orquídeas mostravam sinais de floração. Senhor Ricardo, ela chamou, excitada, ao ver o proprietário caminhando nas proximidades. Venha ver isso. Ricardo se aproximou rapidamente, seus olhos se arregalando ao ver o botão. Por um momento ele ficou em silêncio, como se estivesse revivendo uma memória distante. Incrível, ele murmurou finalmente, sua voz embargada de emoção. Você conseguiu, Mariana. Você as trouxe de volta. Mariana sorriu, sentindo-se orgulhosa de seu trabalho, mas também curiosa sobre o significado profundo que aquelas flores pareciam ter para Ricardo. Senhor. Ricardo, ela começou hesitante. Posso perguntar por que essas orquídeas são tão especiais para o senhor? Ricardo suspirou, seus olhos ainda fixos no pequeno botão. Elas me lembram de alguém. Alguém que eu amei muito, há muito tempo atrás. Antes que Mariana pudesse perguntar mais, o som de passos se aproximando interrompeu o momento. Era Beatriz, a governanta, com uma expressão preocupada no rosto. Senhor Ricardo, perdoe-me a intromissão, mas há uma ligação urgente para o senhor no escritório. Ricardo assentiu, lançando um último olhar para as orquídeas antes de se afastar. Continue o bom trabalho, Mariana, ele disse, sua voz voltando ao tom formal de sempre. Enquanto Mariana continuava seus cuidados com as plantas, não pôde deixar de pensar na reação emocional de Ricardo. Havia tanta história não contada naqueles jardins, tantos segredos enterrados entre as raízes das árvores centenárias. Mais tarde naquele dia, enquanto trabalhava perto da casa principal, Mariana ouviu novamente vozes exaltadas vindas do escritório de Ricardo. Desta vez era uma voz masculina que ela não reconheceu. Você não pode continuar vivendo no passado, Ricardo. A voz dizia com frustração. A empresa precisa de você totalmente focado. Esses jardins, essas lembranças, não estão te fazendo bem. Você não entende, Carlos. A voz de Ricardo respondeu cansada. Este lugar, essas memórias, são tudo o que me resta dela. Mariana se afastou rapidamente, sentindo-se novamente como uma intrusa. Mas as palavras que ouviu ficaram ecoando em sua mente, alimentando sua curiosidade sobre o passado misterioso de seu empregador. Os dias seguintes trouxeram uma mudança perceptível no comportamento de Ricardo. Ele parecia mais distante, preocupado, e suas visitas aos jardins se tornaram menos frequentes. Mariana sentia que algo estava errado, mas não sabia como abordar o assunto. Uma tarde, enquanto podava algumas roseiras perto da casa, Mariana notou movimento em uma das janelas do segundo andar, uma janela que sempre estivera fechada desde que ela começara a trabalhar ali. Por um breve momento, ela viu o rosto de Ricardo olhando melancolicamente para os jardins. Intrigada, Mariana decidiu investigar mais. Durante seu intervalo, ela se aproximou de Beatriz, que estava supervisionando a limpeza do terraço. Beatriz, Mariana começou casualmente, aquele quarto no segundo andar, o da janela que sempre está fechada, é usado para alguma coisa? A expressão de Beatriz ficou séria. Aquele quarto pertencia à senhorita Laura. Ninguém entra lá há anos, exceto o senhor Ricardo ocasionalmente. Laura? Mariana perguntou, sentindo que estava perto de descobrir algo importante. Beatriz hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Ela era a noiva do senhor Ricardo há muito tempo atrás. Uma moça linda, apaixonada por jardins tanto quanto você. Mas ela... bem, ela partiu de repente. O senhor Ricardo nunca se recuperou completamente. Mariana absorveu a informação, sentindo uma onda de compaixão por Ricardo.
Subitamente, muitas coisas começaram a fazer sentido. A importância das orquídeas, a melancolia que às vezes o envolvia quando olhava para os jardins. Naquela noite, enquanto se preparava para ir embora, Mariana foi surpreendida por Ricardo no vestíbulo da mansão. "Mariana", ele chamou, sua voz soando cansada. "Poderia me acompanhar até o jardim por um momento?" Eles caminharam em silêncio até chegarem ao canteiro das orquídeas. O botão que haviam visto dias antes estava agora completamente aberto, revelando uma flor de beleza extraordinária. "Sabe", Ricardo começou, sua voz baixa e contemplativa, "quando Laura partiu, pensei que nunca mais veria beleza neste mundo. Estes jardins que uma vez foram nossa paixão compartilhada se tornaram um lembrete doloroso de tudo o que perdi." Mariana ouviu em silêncio, sentindo o peso das palavras de Ricardo. "Mas então você chegou", ele continuou, virando-se para encará-la. "Com seu entusiasmo, sua dedicação, você trouxe vida de volta a este lugar, e não apenas aos jardins, Mariana. De alguma forma, você começou a curar uma ferida que eu pensava que jamais cicatrizaria." Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos, tocada pela vulnerabilidade que Ricardo estava mostrando. "Senhor Ricardo", ela disse suavemente, "estes jardins têm tanto potencial, tanta beleza adormecida, assim como o Senhor. Talvez seja a hora de permitir que novas flores floresçam, sem esquecer as antigas." Ricardo assentiu lentamente, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Você é sábia além de seus anos, Mariana. Obrigado por me lembrar disso." Enquanto caminhavam de volta para a casa, Mariana sentiu que algo havia mudado. Uma conexão mais profunda havia se formado entre eles, baseada em compreensão mútua e respeito. No entanto, mal sabia ela que esta conversa seria apenas o começo. Os segredos enterrados nos jardins da mansão eram mais profundos e mais surpreendentes do que ela poderia imaginar. E à medida que as flores continuavam a desabrochar sob seus cuidados, verdades há muito escondidas também começariam a vir à tona, prontas para mudar o curso de muitas vidas. Naquela noite, ao chegar em casa, Mariana tocou o pingente de seu colar, sentindo uma estranha conexão com o passado e o futuro. Ela tinha a sensação de que estava prestes a desempenhar um papel muito maior na história daquela família do que jamais poderia ter imaginado. O inverno chegou a São Paulo, trazendo consigo uma chuva fina e persistente que encharcava os jardins da mansão. Mariana observava as gotas d'água escorrendo pela janela do pequeno escritório que Ricardo havia designado para ela, sua mente vagando entre preocupações e planos para a próxima estação. Um suave bater na porta a tirou de seus pensamentos. Era Beatriz, a governanta, com uma expressão enigmática no rosto. "Mariana, querida", ela disse. "O senhor. Ricardo gostaria de vê-la em seu escritório." Intrigada, Mariana seguiu Beatriz pelos corredores da mansão. Ao entrar no escritório de Ricardo, ela notou imediatamente a atmosfera tensa. Ricardo estava sentado atrás de sua mesa com uma expressão séria, e ao seu lado estava um homem que Mariana reconheceu como Carlos, o executivo que ela ouvira discutindo com Ricardo semanas atrás. "Ah, Mariana, entre, por favor", Ricardo disse, sua voz cansada. "Este é Carlos Mendes, meu irmão e sócio na empresa." Carlos acenou brevemente, seu olhar avaliador fazendo Mariana se sentir desconfortável. "Mariana", Ricardo continuou, "chamei você aqui porque temos uma situação delicada para discutir." O coração de Mariana acelerou. Será que havia feito algo errado? Ricardo suspirou profundamente antes de continuar. "A empresa está passando por algumas dificuldades financeiras. Carlos acredita que deveríamos reduzir os gastos com a manutenção dos jardins." "Ou eliminá-los completamente", Carlos interrompeu, sua voz dura. "Francamente, Ricardo, não podemos nos dar ao luxo de manter esse hobby dispendioso." Mariana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Todo o trabalho duro, todos os planos que ela tinha para os jardins. "Mas, senhor Ricardo", ela começou, sua voz trêmula, "os jardins estão apenas começando a se recuperar. Se pararmos agora..." "Exatamente meu ponto", Carlos cortou. "Já gastamos demais com esse projeto sentimental. É hora de ser prático, Ricardo."
Ricardo parecia dividido, seus olhos alternando entre Mariana e Carlos. Talvez possamos encontrar um meio termo, ele sugeriu hesitante. Reduzir o escopo do projeto, manter apenas as áreas essenciais. Mariana sentiu uma onda de determinação surgir dentro dela. Senhor Ricardo, senhor. Carlos, ela disse, sua voz agora firme. Eu entendo as preocupações financeiras, mas acredito que estamos perdendo de vista o verdadeiro potencial desses jardins. Ambos os homens a olharam, surpresos com sua súbita assertividade. E que potencial seria esse, senhorita Mariana? Carlos perguntou, seu tom cético. Mariana respirou fundo, organizando rapidamente seus pensamentos. Estes jardins não são apenas um hobby dispendioso. Eles são um patrimônio, uma obra de arte viva. Com o planejamento adequado, poderíamos transformá-los em uma fonte de renda. Ricardo se inclinou para a frente, interessado. Continue, Mariana. Poderíamos abrir os jardins para visitas guiadas, organizar eventos especiais, como casamentos ou sessões fotográficas. Poderíamos até mesmo criar um pequeno viveiro, vendendo mudas de plantas raras que estamos cultivando aqui. Carlos parecia cético, mas Ricardo estava claramente intrigado. É uma ideia interessante, Mariana, mas implementar algo assim levaria tempo e mais investimento. Dê-me 3 meses, Mariana disse, surpreendendo-se com sua própria ousadia. 3 meses para provar que podemos tornar os jardins não apenas autossustentáveis, mas lucrativos. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Carlos parecia pronto para argumentar, mas Ricardo ergueu a mão, silenciando-o. Muito bem, Mariana, Ricardo disse finalmente. Você terá seus 3 meses. Apresente-me um plano detalhado até o final da semana. Mariana saiu do escritório com a cabeça girando. Ela havia conseguido um tempo precioso, mas agora enfrentava um desafio enorme. Nos dias que se seguiram, ela trabalhou incansavelmente, desenvolvendo um plano ambicioso para transformar os jardins da mansão. Uma semana depois, ela apresentou seu projeto a Ricardo e Carlos. Propôs a criação de um jardim das 4 estações, com áreas temáticas que mudariam ao longo do ano. Sugeriu parcerias com escolas e universidades para programas educacionais. Planejou eventos sazonais como um festival de flores na primavera e um mercado de Natal no inverno. Para sua surpresa e alívio, o plano foi aprovado, embora com um orçamento apertado. Nos meses que se seguiram, Mariana mergulhou de cabeça na implementação de suas ideias. Ela trabalhou dia e noite, enfrentando desafios e contratempos, mas sempre mantendo o foco em sua visão. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação de um novo sistema de irrigação, Mariana notou Ricardo observando-a de longe. Ele parecia pensativo, quase melancólico. Algum problema, senhor Ricardo? Ela perguntou, aproximando-se. Ricardo sorriu levemente. Não, Mariana. Apenas você me lembra tanto dela. Laura, sua paixão, sua determinação. Mariana sentiu seu coração acelerar. Era raro Ricardo falar sobre Laura. O senhor deve sentir muita falta dela, ela disse suavemente. Ricardo assentiu. Todos os dias. Sabe, foi ideia dela abrir os jardins ao público. Ela sempre dizia que beleza como esta deveria ser compartilhada. Mariana sentiu uma conexão estranha com essa mulher que nunca conhecera. Bem, ela disse, sorrindo. Espero que estejamos honrando sua memória com o que estamos fazendo aqui. Ricardo olhou para ela por um longo momento, uma emoção indefinível em seus olhos. Sim, Mariana. Acredito que estamos. Enquanto caminhavam juntos pelo jardim, Mariana não pôde deixar de notar como o colar em seu pescoço parecia mais pesado de repente. Era como se o passado e o presente estivessem se entrelaçando de uma forma que ela ainda não compreendia totalmente. Naquela noite, ao voltar para o pequeno apartamento que dividia com sua tia Clara, Mariana encontrou um pacote inesperado na caixa de correio. Dentro havia um velho diário, com uma nota anexada. Querida Mariana, encontrei isto entre as coisas da vovó. Achei que você gostaria de ter, com amor, mamãe. Intrigada, Mariana abriu o diário. Na primeira página, em uma caligrafia delicada, estava escrito: Diário de Laura Oliveira, 1990. O coração de Mariana quase parou. Laura Oliveira.
o mesmo sobrenome de sua família, o mesmo nome da mulher que Ricardo havia amado. Com mãos trêmulas, ela começou a ler, sentindo que estava prestes a desvendar um mistério que ligava seu passado ao presente, de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. O diário de Laura Oliveira repousava aberto sobre a pequena mesa do apartamento de Mariana. As horas haviam passado despercebidas, enquanto ela mergulhava nas páginas amareladas, absorvendo cada palavra com uma mistura de fascínio e incredulidade. Laura Oliveira, sua avó, a mulher que Ricardo havia amado e perdido há tantos anos. As entradas do diário pintavam um quadro vívido de um amor jovem e apaixonado. Laura, uma estudante de botânica do interior, havia conhecido Ricardo durante um estágio em São Paulo. O amor pelos jardins os uniu e logo estavam planejando um futuro juntos. Mas então, uma entrada em particular fez Mariana ofegar. 20 de agosto de 1990. Descobri hoje que estou grávida. Meu coração está dividido entre a alegria e o medo. Como posso contar a Ricardo? Ele tem tantos planos, tantos sonhos para nós dois. Um bebê mudaria tudo. Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Sua mãe. Laura estava grávida de sua mãe. As entradas seguintes relatavam a angústia de Laura, sua indecisão sobre contar a Ricardo. E então, a decisão que mudaria o curso de tantas vidas. 15 de setembro de 1990. Papai está certo. A vida na cidade grande seria muito difícil com um bebê. Ricardo tem sua carreira pela frente. Não posso ser um fardo para ele. É melhor assim. Vou voltar para casa. Para o bem de todos. Mariana fechou o diário, sua mente girando com as implicações dessa revelação. Laura não havia morrido. Ela havia partido, levando consigo um segredo que unia as duas famílias de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. O som da chuva batendo na janela a trouxe de volta ao presente. Mariana olhou para o relógio e percebeu que já era quase manhã. Em poucas horas, ela deveria estar na mansão para supervisionar os preparativos do primeiro evento nos Jardins Renovados. Com o coração pesado e a mente cheia de perguntas, Mariana se preparou para enfrentar o dia. Ao chegar à mansão, foi recebida por uma atmosfera de agitação. Funcionários corriam de um lado para o outro, finalizando os últimos detalhes para o evento. Mariana! A voz de Ricardo a chamou. Ele se aproximou parecendo mais animado do que ela o vira em meses. Os primeiros convidados já estão chegando. Venha, quero que você esteja ao meu lado para recebê-los. Enquanto caminhavam juntos pelos jardins, agora exuberantes e cheios de vida, Mariana sentia o peso do segredo que carregava. Cada vez que Ricardo sorria para ela ou elogiava seu trabalho, era como se uma faca torcesse em seu coração. O evento foi um sucesso retumbante. Os visitantes maravilhavam-se com a beleza dos jardins, elogiando a mistura harmoniosa de elementos tradicionais e inovadores. Mariana observava tudo com um misto de orgulho e melancolia, sabendo que cada flor, cada arranjo, carregava não apenas seu toque, mas também o legado de sua avó. Ao final do dia, exausta, mas satisfeita, Mariana encontrou um momento de quietude perto do canteiro de orquídeas. As flores, agora em plena floração, pareciam brilhar sob a luz do crepúsculo. Você fez um trabalho incrível, Mariana. A voz de Ricardo soou atrás dela. Estes jardins. Você os trouxe de volta à vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Mariana se virou para encará-lo, sentindo o peso do diário em sua bolsa como se fosse de chumbo. Senhor Ricardo, ela começou, sua voz trêmula. Há algo que eu preciso lhe contar. A expressão de Ricardo mudou, notando a seriedade no tom de Mariana. O que foi, Mariana? Algo está errado? Ela respirou fundo, reunindo coragem. É sobre Laura. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Laura? O que você sabe sobre ela? Com mãos trêmulas, Mariana tirou o diário de sua bolsa. Este diário pertencia a ela. Laura Oliveira, minha avó. Ricardo cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Sua avó? Mas isso é impossível. Laura, ela não morreu, Sr. Ricardo. Mariana disse suavemente, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ela voltou para o interior.
Ela estava grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhava fixamente para o diário nas mãos de Mariana. Seu rosto uma máscara de choque e incredulidade. Todos esses anos, ele finalmente sussurrou, sua voz quebrando. Todos esses anos eu pensei, e você é sua neta. Mariana completou, sentindo como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Naquele momento, como se o próprio universo quisesse sublinhar a magnitude da revelação, o céu se abriu em uma chuva torrencial. Mariana e Ricardo permaneceram imóveis, deixando a água lavar sobre eles, como se pudesse limpar décadas de segredos e mal-entendidos. Finalmente, Ricardo estendeu a mão trêmula e pegou o diário. Eu preciso de tempo para processar isso, ele disse, sua voz mal audível sobre o som da chuva. Mariana assentiu, entendendo. Enquanto observava Ricardo se afastar, cambaleante, em direção à mansão, ela se perguntou como essa revelação mudaria tudo. O futuro, que até algumas horas atrás parecia tão claro e promissor, agora estava envolto em incerteza. Mas ali, em meio às flores que haviam unido gerações de sua família, Mariana sentiu uma estranha sensação de paz. Qualquer que fosse o resultado, ela sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para a cura. A chuva continuava a cair, lavando os jardins e com eles anos de segredos enterrados. Uma nova história estava prestes a ser escrita, e Mariana, parada sozinha entre as orquídeas de sua avó, estava no centro dela. Os dias que se seguiram à revelação foram tensos e silenciosos na mansão. Ricardo se recolheu em seu escritório, raramente saindo exceto para breves caminhadas solitárias pelos jardins. Mariana continuava seu trabalho, mas a alegria que antes sentia ao cuidar das plantas agora estava tingida de apreensão e incerteza. Uma semana após o evento nos jardins, Mariana encontrou um envelope sobre sua mesa no pequeno escritório que ocupava na mansão. Dentro havia uma nota escrita à mão. Mariana, por favor, venha ao meu escritório esta tarde. Temos muito o que discutir, Ricardo. Com o coração acelerado, Mariana bateu suavemente na porta do escritório de Ricardo naquela tarde. A voz dele, cansada mas firme, a convidou a entrar. Ricardo estava sentado atrás de sua mesa, o diário de Laura aberto à sua frente. Ele parecia ter envelhecido anos em apenas uma semana, mas seus olhos tinham um brilho de determinação. Sente-se, Mariana, ele disse, indicando a cadeira à sua frente. Primeiro, quero me desculpar pelo meu comportamento nos últimos dias. A notícia que você me trouxe foi um choque imenso. Mariana assentiu, sentindo um nó na garganta. Eu entendo, Sr. Ricardo. Foi um choque para mim também. Ricardo suspirou profundamente. Eu passei esses dias relendo o diário de Laura, revivendo nossas memórias, tentando entender por que ela não me contou. Por que decidiu partir? Ela achou que seria um fardo para o senhor. Mariana disse suavemente. O diário menciona seus planos, sua carreira. Ricardo balançou a cabeça, um sorriso triste em seus lábios. Laura sempre pensou nos outros antes de si mesma, mas ela não percebeu que, para mim, nenhum sucesso valeria a pena sem ela ao meu lado. Houve um momento de silêncio, o peso de décadas de arrependimentos e se pairando no ar entre eles. Mariana, Ricardo finalmente disse, sua voz firme. Eu quero que você saiba que, independentemente de como descobrimos essa conexão entre nós, estou profundamente grato por tê-la em minha vida. Você trouxe luz de volta a esta casa, a estes jardins e ao meu coração. Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Senhor. Ricardo, Por favor, ele a interrompeu gentilmente. Chame-me de avô. Se você quiser, é claro. Um soluço escapou dos lábios de Mariana, uma mistura de alívio e emoção tomando conta dela. Eu adoraria, avô. Ricardo se levantou e caminhou ao redor da mesa, abrindo os braços. Mariana se jogou neles, décadas de separação familiar se dissolvendo em um abraço caloroso. Quando finalmente se separaram, ambos com os olhos marejados, Ricardo pegou um envelope de sua mesa. Há mais uma coisa, Mariana. Eu mandei fazer um teste de DNA para ter certeza. Os resultados chegaram esta manhã.
Mariana segurou a respiração enquanto Ricardo abria o envelope com mãos trêmulas. Seus olhos correram pelo documento e então, lentamente, um sorriso se espalhou por seu rosto. "É oficial", ele disse, sua voz embargada de emoção. "Você é minha neta." A alegria daquele momento foi interrompida por uma batida forte na porta. Sem esperar resposta, Carlos irrompeu no escritório, seu rosto uma máscara de fúria. "O que significa isso, Ricardo?" Ele exigiu, balançando um papel em sua mão. "Você está alterando seu testamento para incluir essa jardineira?" Ricardo se levantou, sua postura ereta e desafiadora. "Carlos, acalme-se. Há algo que você precisa saber." Nos minutos seguintes, Ricardo explicou a situação a seu irmão. Carlos ouviu em choque, sua raiva inicial dando lugar a uma mistura de descrença e confusão. "Isso é inacreditável", Carlos finalmente disse, desabando em uma cadeira. "Todos esses anos." "Eu sei que é muito para processar", Ricardo disse suavemente. "Mas Mariana é família, Carlos, nossa família." Carlos olhou para Mariana, realmente a vendo pela primeira vez. "Você tem os olhos dela", ele murmurou. "Os olhos de Laura." O momento de reconciliação foi interrompido pelo som de vidro quebrando vindo de fora. Os três correram para a janela para ver uma cena caótica nos jardins. Uma forte tempestade havia se formado repentinamente e o vento violento estava causando estragos. "Os jardins!" Mariana exclamou, horror em sua voz. "Temos que fazer algo." Sem hesitar, ela correu para fora, seguida de perto por Ricardo e, para sua surpresa, por Carlos. A chuva caía em torrentes enquanto eles lutavam para salvar o que podiam, amarrando plantas, cobrindo canteiros delicados, resgatando vasos derrubados pelo vento. Enquanto trabalhavam lado a lado enfrentando os elementos, algo mudou. As barreiras que existiam entre eles começaram a se dissolver. Carlos, que sempre vira os jardins como um gasto desnecessário, agora lutava ao lado de Mariana para proteger cada planta. Horas se passaram antes que a tempestade finalmente amainasse. Exaustos e encharcados, os três se reuniram no centro do jardim avaliando os danos. "Vai levar semanas para recuperar tudo", Mariana disse, desanimada. Ricardo colocou uma mão em seu ombro. "Nós reconstruiremos juntos." Esta família enfrentou tempestades piores e sobreviveu. Carlos, para surpresa de todos, incluindo ele mesmo, assentiu em concordância. "Ricardo está certo, estes jardins, eles são mais do que apenas plantas. São o legado de Laura, nosso legado familiar." Mariana olhou para os dois homens, sentindo uma onda de emoção a atravessar. Ali, em meio às flores danificadas e árvores caídas, uma nova ligação estava se formando. Uma família, por tanto tempo separada por segredos e mal-entendidos, agora unida por um propósito comum. Enquanto o sol começava a romper entre as nuvens, lançando um brilho dourado sobre os jardins maltratados, Mariana sentiu uma renovada sensação de esperança. Os desafios à frente eram muitos, mas ela não estava mais sozinha. Com sua recém-descoberta família ao seu lado, ela sabia que poderiam superar qualquer obstáculo. O jardim, assim como suas vidas, precisaria de cuidados, paciência e amor para florescer novamente. Mas as raízes estavam fortes, profundamente enterradas em um solo rico de história e conexões familiares. E com o tempo, ela sabia, novas flores surgiriam, mais belas e resilientes do que nunca. As semanas que se seguiram à tempestade foram de intenso trabalho e profundas mudanças. Mariana, Ricardo e Carlos trabalhavam lado a lado nos jardins, reconstruindo o que fora destruído, e no processo, fortalecendo os laços familiares recém-descobertos. Uma manhã ensolarada, enquanto Mariana podava algumas roseiras danificadas, ela notou Ricardo se aproximando com um sorriso no rosto. "Bom dia, minha querida", ele disse, sua voz carregada de afeto. "Tenho uma surpresa para você." Intrigada, Mariana seguiu o avô até uma área do jardim que ainda não havia sido recuperada. Para sua surpresa, viu um grupo de pessoas esperando por eles: sua mãe, Luísa, seu avô materno, Antônio e sua tia Clara. "Mãe! Vovô!" Mariana exclamou, correndo para abraçá-los. "O que vocês estão fazendo aqui?" Luísa, com lágrimas nos olhos, sorriu para a filha. "Ricardo nos convidou.
Ele achou que já era hora de reunir toda a família. Ricardo se aproximou, uma expressão de nervosismo e esperança em seu rosto. Luísa, ele disse suavemente, é um prazer finalmente conhecê-la. Você se parece tanto com sua mãe. Um momento de tensão pairou no ar, décadas de segredos e ausência pesando entre eles. Mas então, para alívio de todos, Luísa deu um passo à frente e abraçou Ricardo. Obrigada por cuidar tão bem da minha filha, ela disse, sua voz embargada de emoção. Antônio, que observava a cena com olhos marejados, finalmente se pronunciou. Ricardo, eu sinto muito. Fui eu quem convenceu Laura a voltar para o interior. Eu pensei que estava protegendo minha filha, mas agora vejo que causei tanta dor. Ricardo colocou uma mão no ombro do homem mais velho. O passado é passado, Antônio. O importante é que estamos todos aqui agora, unidos. Naquele momento, Carlos se juntou ao grupo carregando uma caixa antiga. Encontrei isso no sótão, ele disse, abrindo a caixa para revelar dezenas de cartas amareladas. São todas endereçadas a Laura. Ricardo as escreveu por anos, mesmo sem saber para onde enviá-las. Um silêncio emocionado caiu sobre o grupo, enquanto as cartas eram distribuídas. Cada um pegou uma, lendo em voz alta trechos que falavam de amor, saudade e esperança nunca perdida. Mariana, segurando uma das cartas, sentiu como se estivesse tocando um pedaço tangível da história de sua família. Isso é incrível, ela sussurrou. Todas essas palavras, todos esses sentimentos, preservados por tanto tempo. Ricardo, com lágrimas nos olhos, pegou a mão de Mariana. E agora, finalmente, elas encontraram seu caminho de volta para casa. Inspirada por esse momento, Mariana teve uma ideia. E se usássemos essas cartas como inspiração para um novo projeto no jardim? Todos olharam para ela intrigados. Poderíamos criar um Jardim das Memórias, ela explicou, o entusiasmo crescendo em sua voz. Cada sessão poderia representar uma parte da história da nossa família. As flores favoritas da vovó Laura, as plantas que o vovô Antônio cultivava no interior, as rosas que você, vovô Ricardo, sempre menciona nas cartas. A ideia foi recebida com aprovação entusiasmada. Nos dias que se seguiram, a família trabalhou unida para dar vida ao Jardim das Memórias. Cada planta, cada arranjo, contava uma parte de sua história compartilhada. Durante esse processo, histórias há muito esquecidas foram ressuscitadas. Luísa compartilhou memórias de sua infância, de como Laura falava com carinho sobre o homem da cidade que ela havia amado. Antônio revelou como observara sua filha definhar de saudade ao longo dos anos, arrependendo-se silenciosamente de sua decisão. Um dia, enquanto plantavam um carvalho jovem no centro do novo jardim, Ricardo fez um anúncio surpreendente. Estive pensando. Ele começou olhando para cada membro da família. Talvez seja a hora de expandir nosso projeto. Não apenas preservar nossa história familiar, mas também compartilhá-la com outros. O que você tem em mente, pai? Carlos perguntou, sua curiosidade despertada. Que tal transformarmos parte desses jardins em um centro comunitário? Um lugar onde as pessoas possam aprender sobre jardinagem, sobre a importância de preservar a natureza mesmo em ambientes urbanos. Poderíamos oferecer oficinas, programas educativos para escolas. A sugestão foi recebida com entusiasmo geral. Mariana, em particular, ficou emocionada com a ideia. Isso é maravilhoso, vovô, ela exclamou. Poderíamos até mesmo criar um programa de terapia através da jardinagem, ajudando pessoas a se reconectarem com a natureza e consigo mesmas. Nos meses que se seguiram, o projeto tomou forma. O Jardim das Memórias se tornou o coração de um espaço maior, onde a história da família Oliveira Mendes se entrelaçava com a comunidade ao seu redor. Mariana assumiu a liderança do centro comunitário, seu conhecimento e paixão inspirando uma nova geração de amantes da natureza. Ricardo e Carlos, por sua vez, usaram seus contatos empresariais para garantir apoio e recursos para o projeto. Um ano após a tempestade que quase destruiu os jardins, a família se reuniu novamente para a inauguração oficial do Centro Comunitário Laura Oliveira. O espaço estava irreconhecível. Canteiros exuberantes, estufas modernas, salas de aula ao ar livre e, no centro de tudo,
o Jardim das Memórias, agora florescendo em toda sua glória. Enquanto Mariana cortava a fita de inauguração, cercada por sua família reunida e dezenas de membros entusiasmados da comunidade, ela não pôde deixar de pensar em como sua jornada havia começado. De uma jovem do interior em busca de oportunidades, ela se tornara o elo que uniu não apenas sua família, mas toda uma comunidade. O som de aplausos preencheu o ar, misturando-se com o perfume das flores e o zumbido das abelhas. Mariana olhou ao redor para os rostos sorridentes de seus entes queridos, para os jardins que haviam florescido sob seus cuidados, e sentiu uma onda de gratidão e realização. Este jardim, pensou ela, era mais do que apenas plantas e flores. Era um testemunho vivo do poder do amor, da perseverança e da capacidade de cura que a natureza oferece. Era o legado de Laura, de Ricardo, de todos eles. Um legado que continuaria a crescer e florescer por gerações vindouras. O sucesso do Centro Comunitário Laura Oliveira superou todas as expectativas. Em poucos meses, tornou-se um ponto de referência na cidade, atraindo visitantes de todos os cantos de São Paulo e até mesmo de outras partes do país. Mariana, agora diretora do centro, via com orgulho como o sonho que começara em um jardim maltratado havia se transformado em algo muito maior. Numa manhã ensolarada de primavera, Mariana caminhava pelos jardins, observando um grupo de crianças de uma escola local, aprendendo sobre polinização em uma das aulas ao ar livre. Seu coração se encheu de alegria ao ver o entusiasmo nos rostos jovens enquanto examinavam as flores e observavam as abelhas em ação. É incrível, não é? A voz de Ricardo a surpreendeu. Seu avô havia se aproximado silenciosamente, um sorriso orgulhoso em seu rosto enrugado. Mariana assentiu, retribuindo o sorriso. Às vezes ainda não consigo acreditar que conseguimos realizar tudo isso. Ricardo colocou um braço ao redor dos ombros da neta. Você conseguiu isso, Mariana. Sua visão, sua paixão, foi você quem fez tudo isso acontecer. Antes que Mariana pudesse responder, eles foram interrompidos por Carlos, que se aproximava com uma expressão séria no rosto. Ricardo, Mariana, precisamos conversar, ele disse, sua voz tensa. Acabo de receber uma ligação do escritório. A construtora Progresso fez uma oferta para comprar todo este terreno. Eles querem construir um complexo de apartamentos de luxo aqui. O choque da notícia atingiu Mariana como um soco no estômago. Mas eles não podem fazer isso. Este lugar é importante demais para a comunidade. Ricardo franziu o senho, sua expressão pensativa. Qual é o valor da oferta, Carlos? É substancial, Carlos admitiu. Muito mais do que vale o terreno no mercado atual. Mariana olhou para o avô. Incredulidade em seus olhos. Vovô, você não está realmente considerando isso, está? Ricardo suspirou profundamente. Mariana, querida, temos que ser práticos. A empresa ainda enfrenta desafios financeiros. Uma oferta como essa? Não! Mariana exclamou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Não podemos desistir de tudo pelo que trabalhamos. Este lugar não é apenas um pedaço de terra. É o legado da vovó Laura. É o coração da nossa família. O silêncio que se seguiu foi tenso, quebrado apenas pelos sons distantes das crianças rindo e dos pássaros cantando nos jardins. Finalmente, Carlos falou, sua voz surpreendentemente suave. Ela está certa, Ricardo. Este lugar é mais do que apenas um ativo financeiro. É parte de quem somos agora. Ricardo olhou entre seu irmão e sua neta, uma luta interna clara em seus olhos. Vocês têm razão, é claro. Mas como podemos recusar uma oferta dessas? A empresa... Foi nesse momento que Luísa, que havia se juntado à equipe do centro como coordenadora de programas educacionais, se aproximou do grupo. Desculpem interromper, mas acho que vocês deveriam ver isso. Ela os guiou até a entrada do centro, onde uma multidão se reunia. Para surpresa de todos, eram moradores locais, estudantes, professores e famílias, todos segurando cartazes e faixas. Salvem o Jardim Laura Oliveira. Nosso centro, nossa comunidade. Não a destruição da natureza, eram algumas das mensagens que se destacavam. Mariana sentiu seu coração se encher de emoção ao ver o apoio da comunidade. Uma jovem se aproximou, entregando a Ricardo uma pasta cheia de papéis.
Senhor Mendes, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente de nervosismo. Estas são assinaturas de mais de 5.000 pessoas, pedindo que o centro seja preservado. Também temos cartas de apoio de escolas, universidades e organizações ambientais. Ricardo folheou os documentos, visivelmente emocionado. Eu não tinha ideia de que este lugar significava tanto para tantas pessoas. Naquele momento, como se o próprio universo quisesse dar sua opinião, uma borboleta azul metálica, uma espécie rara que Mariana havia conseguido atrair para os jardins, pousou suavemente no ombro de Ricardo. Carlos riu suavemente. Bem, parece que até a natureza está votando para mantermos o centro. Ricardo olhou para a borboleta, então para a multidão e finalmente para Mariana. Seu rosto se abriu em um sorriso largo, seus olhos brilhando com determinação renovada. Carlos, ele disse, ligue de volta para a construtora. Diga a eles que o Centro Comunitário Laura Oliveira não está à venda. Não por nenhum preço. A multidão irrompeu em aplausos e vivas. Mariana abraçou o avô, lágrimas de alegria correndo por seu rosto. Nos dias que se seguiram, a história da comunidade que se uniu para salvar o centro se espalhou. Jornalistas vieram fazer reportagens, políticos locais expressaram seu apoio e até mesmo empresas começaram a oferecer patrocínios e parcerias. Uma tarde, enquanto Mariana caminhava pelos jardins com Ricardo e Carlos, discutindo planos para expandir ainda mais os programas do centro, ela parou diante do carvalho que haviam plantado no Jardim das Memórias. Sabem, ela disse, tocando o tronco da árvore jovem. Quando plantamos esta árvore era apenas uma muda frágil. Agora olhem como está crescendo forte e saudável. Ricardo assentiu, compreendendo. Assim como nossa família, assim como este centro. Carlos sorriu, colocando uma mão no ombro do irmão. E assim como a empresa. Você ficaria surpreso com quantos novos clientes e parceiros nos procuraram depois de ouvirem sobre nossa decisão de manter o centro. Parece que fazer a coisa certa também pode ser bom para os negócios. Mariana olhou para seus tios-avós, sentindo uma onda de amor e gratidão. Vovó Laura estaria tão orgulhosa de vocês, de todos nós. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e ouro, os três permaneceram ali, unidos, observando as pessoas que passeavam pelos jardins. Famílias fazendo piqueniques, casais de mãos dadas, crianças correndo e rindo. Mariana sorriu, sentindo que finalmente entendia o verdadeiro significado de legado. Não era apenas sobre preservar o passado, mas sobre nutrir o presente e plantar sementes para o futuro. E ali, naquele jardim que havia unido sua família e toda uma comunidade, ela sabia que o legado de Laura Oliveira continuaria a florescer por muitas gerações vindouras. 5 anos se passaram desde o dia em que a comunidade se uniu para salvar o Centro Comunitário Laura Oliveira. O tempo trouxe mudanças, crescimento e novas flores para os jardins que haviam se tornado o coração pulsante de um bairro outrora esquecido. Numa manhã ensolarada de outono, Mariana caminhava pelos caminhos sinuosos do jardim, observando as folhas douradas que caíam suavemente das árvores. Ela parou diante do carvalho no Jardim das Memórias, agora uma árvore robusta, cujos galhos se estendiam majestosamente em direção ao céu. Bom dia, vovó Laura, Mariana sussurrou, tocando o tronco da árvore como fazia todas as manhãs. Era seu ritual pessoal, uma forma de se conectar com a avó que nunca conhecera, mas cuja presença sentia em cada canto daquele lugar. Falando com as árvores de novo, a voz brincalhona de Pedro, seu marido, a surpreendeu. Ele se aproximou, carregando sua filha de 2 anos, Sofia, nos braços. Mariana sorriu, pegando a filha e dando um beijo carinhoso em Pedro. Você sabe que é mais do que isso. É nossa conexão com o passado, nosso alicerce para o futuro. Pedro assentiu, compreensivo. Eu sei, meu amor. E é por isso que estamos todos aqui hoje, não é? Mariana concordou, sentindo uma onda de emoção a atravessar. Hoje era um dia especial, um dia de celebração e de novos começos. Conforme a manhã avançava, o centro começou a se encher de pessoas. Familiares, amigos, membros da comunidade, todos chegavam trazendo sorrisos e abraços calorosos. Ricardo e Carlos, agora com cabelos completamente grisalhos, mas com os olhos brilhantes como sempre,
recebiam os convidados na entrada. Luísa e Antônio, que haviam se mudado para São Paulo para ficarem mais próximos da família, ajudavam a organizar as mesas de um grande banquete comunitário. A tia Clara supervisionava um grupo de crianças que plantavam novas mudas em um canteiro recém-preparado. Quando todos estavam reunidos, Mariana subiu em um pequeno palco improvisado, sentindo o peso reconfortante de Sofia em seus braços e o apoio silencioso de Pedro ao seu lado. "Bem-vindos, família e amigos", ela começou, sua voz clara e emocionada. "Hoje estamos aqui para celebrar não apenas o 5º aniversário do Centro Comunitário Laura Oliveira, mas também para marcar o início de um novo capítulo em nossa história." Ela fez uma pausa, olhando para os rostos atentos ao seu redor. Viu amor, orgulho e expectativa refletidos nos olhos de todos. 5 anos atrás, este lugar era apenas um sonho, nascido do amor de uma família e nutrido pela força de uma comunidade. Hoje, é um farol de esperança, um testemunho vivo do poder da natureza e da conexão humana. Mariana então se virou para Ricardo e Carlos, convidando-os a se juntarem a ela no palco. "Meus queridos avós, vocês confiaram em mim, em nós, quando decidimos transformar este lugar. Hoje quero anunciar que estamos expandindo nossa visão ainda mais." Com um gesto, ela indicou uma grande maquete coberta por um pano, que Pedro prontamente revelou. A plateia soltou exclamações de surpresa e admiração. "Apresento a vocês o futuro Instituto Laura Oliveira de Estudos Ambientais e Comunitários", Mariana anunciou com orgulho. "Um centro de pesquisa e educação que levará os princípios que cultivamos aqui para todo o país e além." A maquete mostrava uma expansão harmoniosa do centro atual, com novas instalações de pesquisa, salas de aula modernas e áreas de conservação ampliadas. Tudo projetado para se integrar perfeitamente com os jardins existentes. Ricardo, com lágrimas nos olhos, abraçou a neta. "Laura estaria tão orgulhosa, Mariana. Você não apenas preservou nosso legado, mas o fez crescer além de nossos sonhos mais ousados." Carlos, normalmente mais reservado, também estava visivelmente emocionado. "Este instituto será nosso presente para as futuras gerações. Um lugar onde o amor pela natureza e o cuidado com a comunidade andarão sempre de mãos dadas." Enquanto a celebração continuava com música, dança e a partilha de histórias, Mariana se afastou por um momento, caminhando até o canteiro de orquídeas que havia sido o início de tudo. As flores, agora em plena floração, pareciam brilhar sob a luz do sol da tarde. Ela tirou o colar que sempre carregava consigo, o mesmo que sua avó Laura usara tantos anos atrás, e o segurou contra o peito. Naquele momento, Mariana sentiu uma conexão profunda com todas as gerações que vieram antes dela e todas as que viriam depois. "Vovó Laura", ela sussurrou, "espero que estejamos honrando seu legado. Seu amor pelos jardins, pela vida, floresceu de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. E continuará florescendo, eu prometo." Uma suave brisa passou pelo jardim, fazendo as flores dançarem suavemente. Mariana sorriu, sentindo como se fosse uma resposta silenciosa de sua avó. Voltando para a celebração, Mariana se juntou à sua família. Não apenas aqueles ligados pelo sangue, mas todos os que haviam se tornado parte dessa jornada incrível. Observou as crianças correndo pelos caminhos do jardim, os idosos compartilhando histórias à sombra das árvores, os jovens voluntários entusiasmados com os novos projetos. Este jardim, pensou ela, era mais do que um lugar. Era uma promessa viva de um futuro onde a natureza e a humanidade poderiam prosperar juntas. Um testamento do poder do amor, da perseverança e da capacidade de cura que reside em cada semente plantada com cuidado e esperança. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e ouro, Mariana pegou Sofia nos braços e, com Pedro ao seu lado, caminhou entre os convidados. Seu coração transbordava de gratidão e alegria. O legado de Laura Oliveira havia florescido de maneiras que ninguém poderia ter previsto. E agora, com cada nova vida tocada, cada nova semente plantada, esse legado continuaria a crescer, a se espalhar e a transformar o mundo, um jardim de cada vez.